Olá, tudo bom? Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, eu moro nos Estados Unidos e eu trago aqui toda terça e quinta casos de pessoas que desapareceram, crimes solucionados e crimes sem solução. Não somente casos que aconteceram nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo. Então, se você é novo aqui, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Essa é a história do desaparecimento de Emma Filipov, filha de Shelley e James Filipov. Shelley era professora e James um artista, ele é pintor. A Emma herdou esse lado artístico do pai. Ela desapareceu em 28 de novembro de 2012, ela tinha 26 anos. Ela nasceu em janeiro de 1986 no Canadá, ela tem 2 irmãos e uma irmã. A Emma foi vista pela última vez nas imediações do Impresso Hotel entre 7h30 e 8h30 do dia 28 de novembro de 2012 na cidade de Vitória, no Canadá. Ela morava em Perth, no estado de Ontário, no Canadá. Perth era uma cidade pequena, com menos de 6 mil habitantes. E a Emma saiu de casa aos 18 anos. Ela resolveu ser independente, trabalhar, ter o próprio dinheiro. Ela deu aula de inglês na China, depois ela retornou aos Estados Unidos, graduou-se em fotojornalismo, também tem uma graduação em culinária, e ela mudou-se para Vitória, no Canadá, em 2011, quando ela tinha 25 anos. A Emma, com certeza, ela era uma pessoa única. Ela não tinha rede social, ela andava descalça muitas vezes. Ela foi descrita pela família como uma pessoa boêmia. Ela amava pintar, era uma grande escritora, tinha paixão por fotografia. É incrível saber que nos dias de hoje alguém não quer ter rede social. Recusava-se a ter um telefone. Preferia escrever cartas aos amigos. E as cartas dela eram sempre poéticas. Ela não gostava de planejar nada. Tudo para ela tinha que acontecer no momento. Ela tem aqui o que nós chamamos de free spirit, ou seja, uma pessoa de espírito livre. Um pouco introvertida, mas também muito doce. Ela ama animais e crianças. Ela, na época do desaparecimento, estava com o cabelo um pouco comprido, porém, ela mudava sempre a aparência frequentemente. Às vezes, ela estava de boné, às vezes de trança, às vezes com um rabo de cavalo, às vezes com um coque. Não seguia padrão nenhum de beleza. Ela sempre era vista em um café, saboreando um café e escrevendo. Os pais dela haviam divorciado-se e isso afetou um pouco a vida da Emma. Ela escreveu muitas coisas sobre isso no diário que ela tinha. Ela, ao chegar em Vitória, não tinha trabalho ainda e nem uma casa ou um local alugado para ficar. Ela apenas empacotou as coisas e viajou para Vitória. Apesar de não ter um plano, ela falava aos amigos que ela tinha a sensação de que algo de bom iria acontecer lá. Depois de alguns dias, acabou encontrando um amigo e ela dividiu o apartamento com um amigo. Arrumou um trabalho em um barco. Ela é aquele tipo de pessoa que me lembra os hippies dos anos 70. Ela decidiu, depois de um tempo trabalhando nesse local, que ela queria vagar, sem direção. Aí ela passou um tempo vivendo em vários locais, morou nesse barco, depois resolveu acampar na floresta, trabalhou em um hotel por um tempo, mas de fevereiro a novembro de 2012 ela ficou em um abrigo para pessoas de rua. A família dela não sabia que ela tinha virado, vamos dizer, um morador de rua, né? Ela disse a alguns amigos que queria viver um estilo de vida mais puro. Então ela cortou álcool, cigarro, café, açúcar, ela já era vegana. Mas ela cortou a comida ao máximo e bebia uma quantidade excessiva de água. Antes de tudo isso, ela era uma pessoa muito social, com muitos amigos, porém ela começou a não sair, não aceitava convite para ir em festas. Ela iria para uma viagem com uma amiga ao México, mas no último minuto ela cancelou. Ela começou a ter um comportamento paranoico. Em pleno inverno, em Vitória, ela só queria andar descalça nas praias. Eu vi uma entrevista que a família dela disse que a Emma levava uma vida privada e ela achava que isso era assim desde o dia que ela nasceu. A família dela disse isso, que ela era assim desde o dia que nasceu. Era independente, porém gostava de manter as coisas para ela, não costumava dividir muitas coisas da vida dela com a família. Em uma noite de sexta-feira, por volta da meia-noite, a Shelley recebeu um telefonema da filha, a Emma, em lágrimas, a Emma dizendo que queria voltar para casa. A Shelley disse, claro, eu vou comprar uma passagem aérea. Aí ficou tudo combinado que a Shelley iria até Vitória para ajudar a Emma a empacotar as coisas, para que ela se sentisse
pouco mais segura, capaz de viajar e fazer as malas, aquelas coisas todas que você sabe como é que é família, né? Então a Shelley resolveu ir, reservou uma passagem, disse que estaria lá em 12 horas. Na manhã seguinte, a Emma ligou novamente para a Shelley dizendo que havia mudado de ideia. Ela não queria que ela viesse mais. A Shelley cancelou o bilhete da viagem, apesar da preocupação. Naquela mesma noite, ela recebeu um outro telefonema da filha pedindo para a Shelley ir para a Vitória ajudá-la. E a mesma rotina seguiu com a compra da passagem. Porém, mais uma vez, a Emma, horas depois, disse para a Shelley não ir. Na quarta-feira de manhã, apesar de sentir que algo estava muito errado, a Shelley mais uma vez cancelou a passagem para a Emma, dizendo: a Emma disse para a Shelley, não sei como posso enfrentar você. Não venha, não hoje. Aí, no dia 28, sem ouvir falar da Emma, a Shelley falou, não, eu preciso saber o que está acontecendo com ela. A Shelley voou para a Vitória em busca da filha. E chegou lá, às 9 da noite, e a Shelley ficou sabendo que a filha estava hospedada em um abrigo para mulheres de rua. Ela ficou profundamente chateada com a revelação e estava completamente surpresa sobre o que levou a filha àquela terrível situação de vida. Olha, para você ir para um abrigo aqui nos Estados Unidos, realmente não tem mais nada que você possa fazer na sua vida. Tipo, você não está conseguindo trabalho absolutamente nenhum, você não está conseguindo pagar suas contas, nada. Sua vida está quase a zero. Só que ela era uma moça jovem, professora. O que levou essa moça a não ter trabalho, sendo que professores são requisitadíssimos? Existem milhares de trabalhos para professores. Professores nos Estados Unidos ganham muito bem, não é como alguns países da América Latina. Como a Emma não tinha telefone, então não tinha como a Shelley contactá-la. E ela começou a ficar desesperada. E eis que a van vermelha 1993 da Emma foi encontrada no estacionamento do Chateau Vitória, que é um hotel com quase todos os pertences dela, incluindo o passaporte, o cartão da biblioteca, livros, câmera, roupas, travesseiro, laptop. Ela tinha um laptop, mas porque ela gostava de digitar as histórias que ela escrevia, mas ela não usava como a gente usa para surfar na internet, escrever e-mails. Não era muito, como eu falei, a parte de mídia, ela não curtia essas coisas. Ela tinha um laptop que ela escrevia, às vezes gostava de escrever e manter o diário dela e tal. E a Emma visitava a Biblioteca Central quase que diariamente. O Canadá é conhecido como um dos países que tem câmeras por todos os lados. Então, às 8h23, em uma filmagem de uma loja do 7-Eleven, mostrou a Emma comprando um telefone celular pré-pago. Uma compra incomum, porque ela tinha aversão a telefones celulares. Vou colocar um vídeo aqui, vocês podem ver que ela estava do lado de dentro do 7-Eleven, ela estava olhando para fora pelo vidro, como se estivesse verificando se alguém a estava seguindo fora da loja. Ela parece que vai sair da loja, porém retorna ao balcão e compra um cartão pré-pago de crédito com valor de $200, que não havia sido ativado por ela. Naquele dia, às 6 da tarde, ela pegou um táxi para o Aeroporto Internacional de Vitória e ela disse ao taxista que não tinha dinheiro para pagá-lo, apesar dela ter com ela um cartão de crédito pré-pago de $200, digo, e mais de $2.000 na conta. Mas estranho que ela disse que ela não tinha dinheiro para a corrida. Então o motorista perguntou a ela, mas se você não tem dinheiro para ir até o aeroporto, o que você quer fazer? Ela começou a agir estranho dentro do táxi, como se ela tivesse com medo de alguém. Ela disse ao motorista, dê uma volta no quarteirão. Ele deu a volta no quarteirão. Aí ela disse, me deixa onde você me pegou. Ele dirigiu um pouco mais e parou aonde ele havia pegou a Emma. Aí ela perguntou para ele se ela poderia ficar no carro por um tempo. Estranho, né? Aí quando ela ouviu o rádio do despacho do carro falando, porque aqueles carros, né, que tem uma central chamando, né, para corrida, quando ela ouviu o rádio do despacho do carro falando, ela ficou angustiada e perguntou para ele, por que está saindo barulho disso? Ela apontou para o rádio. Por que está saindo barulho disso? Como se ela não soubesse o que é um rádio usado para chamadas de corridas. O motorista do táxi então pediu que ela saísse do carro. Ela estava muito estranha.
No diário dela que foi encontrado, estava escrito: eu sinto que alguém está me seguindo. Havia um carro na colina quando eu apareci. Então passou por mim e parou na rua. Me sinto estranha às vezes, sinto como se estivesse sendo perseguida. A gente nunca vai saber se isso aconteceu de verdade ou se isso estava apenas na mente dela. E nesse diário, ela descreveu como era a vida dela vivendo lá. Ela escreve de uma forma muito melancólica, um estilo meio difícil de entender, uma mistura de filosofia com poesia, uma forma muito medieval. A escrita dela é muito bonita. As amigas disseram que ela falava que tinha a impressão que estava sendo perseguida. A Emma, quando ela saiu de uma loja, ela encontrou na rua um rapaz chamado Dennis Quaid, que era um conhecido. Ele disse que a Emma estava na faixa de pedestre, mas ela não cruzava a rua e ficava olhando ao redor. Ele disse que ele ficou observando por uns minutos. Ela não ia de um lado para o outro da rua. Até que ele aproximou-se dela e perguntou se alguém estava seguindo ela. E ela pediu para ele ficar um pouco com ela. Ele ficou por meia hora. Ele percebeu que havia algo errado com ela. Ele disse, não, o comportamento daquela moça não era normal. Ele resolveu entrar no restaurante, telefonou para a polícia e disse, olha, tem uma moça aqui, ela parece um pouco desorientada, tal, queria que vocês viessem aqui dar uma olhada. 2 policiais chegaram aonde a Emma estava, na frente desse hotel, do Empress Hotel. Estava ela lá descalça. Os policiais perguntaram aonde ela estava indo sem sapatos e ela disse que estava passando por alguns problemas e ela iria apenas dar um passeio. E disse que ela ia visitar um amigo. A polícia disse que eles fizeram perguntas se ela estava deprimida, ela disse que não, perguntaram se ela tinha alguma intenção de tirar a própria vida, ela disse que não, perguntaram se ela tinha intenção de tirar a vida de alguém, ela também disse que não. E aí eles a deixaram embora, não viram que tinha nada de anormal. Lembra daquele cartão de $200 que eu falei, que ela comprou? Uma semana depois o cartão foi usado para compra de cigarros. A polícia descobriu que um homem comprou cigarros com aquele cartão. Esse homem foi localizado e ele disse que ele encontrou o cartão a mais ou menos 20 quilômetros de distância da cidade. Ele fez até um polígrafo e ele passou também no polígrafo, então ele não foi considerado um suspeito. Então ele realmente foi uma pessoa que achou o cartão na rua e usou o cartão. Por dia desaparecem 6.000 canadenses. A maioria dessas pessoas são encontradas, porém uma grande parte não. Quando a Emma morava em Ontário, em julho de 2011, ela conheceu um rapaz chamado Julian Huard em um concerto de música. Eles ficaram amigos, saíram para passear de barcos, eles foram para algumas caminhadas noturnas no bairro. Ele disse que a Emma andava descalça com seu, eu não sei a pronúncia em português, para nós aqui nós falamos ukulele. Então ela estava tocando isso repetidamente e as notas repetindo, como se não tivesse melodia de nada. Tava ela lá. E ele achou aquilo lindo dela, esse lado boêmio, extravagante. E uma forte amizade floresceu entre os dois. Apesar da atração do Julian por ela, ela o considerou apenas como amigo. E ela disse que ela iria mudar-se e que não queria nada sério. E disse que ela iria morar em Vitória. Ele afirmou que foi por pura coincidência que ele mudou-se para Vitória, ao mesmo tempo que a Emma mudou-se. Segundo ele, ele não sabia aonde ela estava morando. Porém, vários encontros, por acaso, aconteceram. O Julian disse que ele esbarrou um dia nela, em uma caminhada, em uma noite. Ele disse que ela estava agindo estranho, carregando os sapatos nas mãos. Estava muito frio, a temperatura por volta de uns 12 graus Celsius, que são 57 graus Fahrenheit. Claramente ela não estava bem. Quem andaria com essa temperatura de pé no chão e segurando sapatos na mão? Que ela não respondia verbalmente enquanto ele tentava conversar com ela. Confusa, estendendo as mãos como se estivesse tocando algo invisível. Ele continuou fazendo perguntas e ela só balançava a cabeça com sim e não. Novamente, no final do mês de novembro, pouco antes do aparecimento da Emma, o Julian disse que a viu novamente. Tinha cabelo comprido, espesso, como um cabelo muito mal cuidado, um rosto muito magro. E era óbvio para ele que algo estava muito errado com ela. Disse a ela que estava sempre disposto para ajudá-la se ela precisasse, mas ela permaneceu calada. 5 dias antes da Emma desaparecer, às vezes, quando uma pessoa não tem aonde morar, a pessoa pode morar também no YMCA. E ela foi lá pegar uma carteirinha do YMCA. Que comportamento bizarro. Em 2 minutos, ela entrou e saiu 6 vezes, claramente mostrando que ela não estava mentalmente em bom estado. Ela entra e sai, entra e sai, entra e sai, totalmente perturbada. No início de dezembro, o Julian, ele reconheceu a Shelley na biblioteca local. A Shelley estava lá ainda procurando pela filha. Outra coincidência que muitos consideram demais para ser verdade. Eu de verdade já não acredito que seja tanta coincidência. Vitória não é um local tão pequeno para esse rapaz toda hora estar esbarrando com a Emma na rua. Na biblioteca, ele esbarrou
com a Shelley? Muita coincidência. Ele se apresentou como amigo da Emma e disse que ele soube do desaparecimento, que sentia muito. A polícia acabou entrevistando o Julian. Ele também fez o teste do polígrafo e ele passou. Até hoje, o Julian afirma que ele não sabe o que aconteceu com a Emma. O abrigo disse para Shelley que a Emma estava totalmente paranoica. Ela mantinha sempre fechada a janela do quarto. Ela colocou cobertores na janela, como se ela estivesse com medo, sabe? Estou colocando aqui um vídeo para vocês verem algo que aconteceu em uma loja em Vancouver. 4 horas da onde ela desapareceu, esse homem, ele entra na loja, ele tinha na mão um pôster da Emma. O dono da loja disse que esse homem amassa esse papel, ficou irritado, alegando que a Emma era a namorada dele e ela simplesmente queria ser deixada sozinha e não sabe por que as pessoas ainda continuavam procurando por ela. Mas infelizmente a polícia não foi capaz de identificar quem é esse homem no vídeo. Deu pra ver que ele anda mancando, parece ter uma perna protética, tem tatuagem em ambos os braços. Eu não acredito nessa história que esse homem seja o namorado da Emma. Eu acho que esse homem tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da Emma. Esse homem é muito, muito mais velho que a Emma. Eu vi uma entrevista da Shelley, eu achei estranho, pelo visto, ela não tinha um relacionamento muito estreito com a filha, visto que fazia muito tempo que a Emma não conversava com ela. Eu achei isso super estranho. O pai dela disse que ela era uma pessoa muito reservada, que tinha uma vida muito privada e que ela não contava nada para ele. A polícia pensa que a Emma tirou a própria vida, mas os detetives particulares contratados pela família disseram que se ela entrou na água, ela teria sido encontrada. Eles vasculharam 5 quilômetros, mas nenhum corpo foi encontrado na costa. Talvez essa moça era esquizofrênica e a esquizofrenia manifestou-se naquele determinado ponto. E vocês sabem que uma pessoa esquizofrênica, se não toma remédio, não tem tratamento, essa pessoa vai estar alucinando. Toda vez que uma pessoa desaparece há mais de um ano, eu tenho comigo que essa pessoa não está mais viva. Já se passaram muitos anos, ela nunca foi encontrada. Talvez a Emma tornou-se uma pessoa moradora de rua. Talvez mudou-se para outro local. Talvez esteja irreconhecível. Cabelo totalmente diferente, desleixada, suja. A família dela viajou por alguns estados, colocaram alguns cartazes com a foto dela. Foi até Vancouver, passou por vários locais onde tem moradores de rua, mostraram os cartazes, pediram se eles podiam ajudar a colocar cartazes. Ninguém a reconheceu, mas todos disseram que se a reconhecesse, ligariam para ela. Eu não posso imaginar o desespero da Shelley e do James. A dor de perder um filho é muito grande, porém a dor de não saber se a sua filha está passando frio, fome, maus tratos, a pessoa não consegue nunca ter descanso. E eu sinto muito, muito pela família da Emma. Se vocês estão vendo esse vídeo do Canadá, tem alguma informação a respeito da Emma, por favor, entre em contato com a polícia local e informem. Às vezes vocês não têm certeza absoluta 100%, mas vocês têm quase 90% de certeza que era ela que você viu. Mesmo assim, contacte as autoridades para dizer aonde você a viu. É muito importante, divida esse vídeo com outras pessoas, com amigos. E estejam colocando aí vocês, nas orações de vocês, para que a Emma possa reaparecer, para que a família possa finalmente encontrar paz. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu com a Emma. Se vocês gostaram do caso, não esqueça de deixar o seu like para o YouTube entender que vocês gostaram e recomendar esse vídeo para outras pessoas. Assista outros vídeos que nós temos aqui e eu vejo você em breve.